Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia e Atualidades. E hoje, galera, a gente está aqui para debater o início de alguns temas que começam a ficar um pouquinho mais picantes, alguns temas que começam a ficar um pouco mais polêmicos e um pouco mais conflituosos. Galera, o objetivo do nosso primeiro encontro hoje é fazer uma conversa acerca da dinâmica do comércio internacional. Na aula passada, a gente tratou um pouquinho sobre geografia econômica. A gente viu como que se dão os aglomerados das empresas, como que se dão as anomalias de mercado. E hoje a gente vai ver basicamente como que o mercado de fato funciona. Galera, e falar nessa relação do mercado é falar também em uma relação entre como vai acontecer o comércio entre os países. A gente pode tratar como que os países vão comercializar entre si. Mas para conversar sobre isso, a gente precisa primeiro ter uma noção. A moeda do Brasil, ela é uma moeda diferente dos Estados Unidos, que é uma moeda diferente da Inglaterra, que é uma moeda diferente da Bolívia. E aí, como que a gente faz para comercializar entre países que possuem moedas distintas? Galera, o comércio exterior, então, ele vai se preocupar com essa questão de como que a gente vai desenvolver o comércio entre as diferentes moedas. A gente sabe que atualmente a nossa moeda é o real. Atualmente a moeda norte-americana é o dólar, a inglesa é a libra, a europeia é o euro. Como que a gente torna todas essas moedas iguais? Tem como a gente fazer essas moedas terem o mesmo peso? Gente, não tem como. Porque o nosso comércio exterior, em uma perspectiva mundial, ele vai ser baseado em uma política que está fincada no liberalismo. E aí, galera, falar no liberalismo é falar em uma busca por um comércio livre. O que é o livre comércio, gente? A gente precisa buscar ao máximo a não imposição de barreiras. Um comércio que não tenha nenhum tipo de proteção entre os estados. E o liberalismo, ele se preocupa com isso. Só que, galera, nem sempre foi assim. Historicamente, quando a gente percebe a formação do comércio exterior numa perspectiva mundo, a gente trabalha com alguns períodos. Nosso primeiro período, ele vai de meados do século XIX até o fim da Primeira Guerra Mundial, que é o período onde a gente vai ter o padrão ouro. O que é esse padrão ouro? Padrão ouro, algumas literaturas também trabalham com o termo padrão ouro Libra. Esse padrão ouro vai transformar essa questão do comércio exterior, toda ela baseada no ouro. Então, o que é isso? Exemplo, tá? Para comercializar do real para o dólar, você precisava de uma moeda intermediária. Você precisava do quê? De um intermediário aqui no meio para fazer essas duas moedas, em algum momento, ter um parâmetro de conversão. E aí, gente, o ouro, ele vai servir para isso. Porque o país que tem uma maior reserva de ouro, ele vai ter uma capacidade comercial maior. E aí, gente, quando rolava alguma questão deficitária em balança comercial, o que é isso? A balança comercial, ela vai se preocupar com as importações e as exportações. Então, quanto mais você exporta, melhor, porque exportar significa vender, importar significa comprar. Se você vende mais do que compra, sua balança comercial está favorável. Mas agora, se você compra mais do que vende, você precisa do quê? Do ouro para corrigir a sua balança comercial. E aí, gente, esse padrão ouro-libra, a gente pode falar, ele vai durar ali de meados do século XIX até o fim da Primeira Guerra Mundial. No fim da Primeira Guerra Mundial, a gente já percebia que a Inglaterra passava por um processo de diminuição da sua influência.
a influência econômica da Inglaterra, ela cada vez era menor, frente a um desenvolvimento dos Estados Unidos. Durante esse período entre guerras, ali de 1918 até 1945, a economia do mundo ela vai ficar sem um parâmetro de intermédio. Ela vai ficar sem um fator para fazer a intermediação entre as moedas. Então vai ser um período de extrema oscilação cambial. A gente vai pensar em uma guerra entre economias. Porque os estados, para proteger a sua economia interna, eles vão começar a impor uma série de barreiras, uma série de medidas para dificultar o comércio exterior dos seus rivais. E aí, galera, chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo começa a perceber que a Europa, que é um centro econômico tradicional, está quebrada. Além da Europa estar quebrada, a gente vai ter o Japão também, muito destruído. Por que que esses países eles estão destruídos? Porque eles vão ser os principais envolvidos na guerra. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, durante as duas grandes guerras, eles vão passar por um processo de acúmulo de divisas, de acúmulo de capitais, que é gigantesco, galera. Gigantesco em qual sentido, Lucas? Gente, os Estados Unidos estava desenvolvendo a sua indústria enquanto todo mundo estava se matando. Então o mundo se matava e os Estados Unidos falava, continua se matando, porque assim eu consigo vender armas. E eu consigo desenvolver o meu parque industrial. Só que aí, galera, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica norte-americana muda. Os Estados Unidos se percebe como a principal potência econômica do mundo. Então ele tem uma capacidade comercial que é gigantesca. O que é que os Estados Unidos vai começar a impor nessa geopolítica? A partir do ano de 1944, a gente vai ter a nossa Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods, gente, ela vai gerar para a gente um novo contexto econômico em escala mundial. Em 44, em Bretton Woods, os Estados Unidos ele vai criar um novo padrão, um novo intermediário nas relações econômicas. A gente vai ter a criação do padrão ouro-dólar. O que é isso? Se antes para um país ser rico ele precisava ter muito ouro, a partir desse momento, para um país ser rico ele precisa de muito dólar. Vou fazer uma pergunta para você. Quem é que faz o dólar? Quem faz o dólar são instituições financeiras criadas pelos Estados Unidos. E aí, galera, esse padrão que vai ser criado em Bretton Woods, ele vai moldar um novo modelo econômico. Esse modelo econômico que surge é um modelo baseado em duas instituições financeiras. A gente vai ter o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento. Galera, esses bancos são discursos geopolíticos. Os Estados Unidos está falando, você aí, nação pobre, que está quebrada, que sofreu com a Segunda Guerra Mundial, você, nessas duas instituições, pode perceber uma possibilidade de saída da crise. Você, a partir dessas instituições, pode receber empréstimos. E aí a questão, essas duas instituições, tanto o FMI como o BIRD, serão instituições que vão fornecer empréstimos. Só que o foco dos empréstimos são diferentes. Enquanto o FMI vai fornecer empréstimos em momentos de crise, vamos colocar aqui crise, em momentos de crise econômica, o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento, também conhecido como Banco Mundial, ele vai ser um banco que vai fornecer empréstimo para a reconstrução, beleza? Reconstrução, a sua prova, pode utilizar o termo desenvolvimento. Como que um país vai começar a se perceber desenvolvido?
quando ele tem uma capacidade de desenvolver comércio, tanto interno quanto externo, de forma plena. Gente, o Brasil é um país desenvolvido? A gente sabe que o Brasil é um país que passa por um processo de desenvolvimento. Ele é atualmente considerado um país emergente. Por quê? Porque, gente, a gente não passou por processos de mudança de infraestrutura que nos permitam nos considerar países desenvolvidos. Então, a gente ainda tem uma infraestrutura que é muito concentrada no Sudeste. A gente ainda tem nossa capacidade de transporte e circulação muito limitada. Isso faz com que mesmo o Brasil, sendo um país que acumule muito PIB, principalmente ali na primeira década do século XXI, esse país ele não consegue demonstrar todo o seu processo de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento não é pleno, porque a infraestrutura ela não possibilita isso. E o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento ele tem esse foco, que é o quê? Trazer a possibilidade de um país se tornar desenvolvido. Como que o país se torna desenvolvido? A partir de investimentos em infraestrutura. Galera, então a partir desse momento, a partir de 44, já no finzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos está falando para o mundo que a economia ela está dolarizada. Eita! Se a economia dolarizou, gente, uma economia dolarizada, significa que agora todo mundo tem que ter dólar. A moeda norte-americana ela é necessária para quem? Para o mundo inteiro. Porque sem o dólar, o comércio ele fica extremamente difícil. Porque você não vai ter a moeda, vamos pegar aqui o exemplo, real, libra, você não vai ter a sua moeda intermediária. Galera, então a partir de 44, a gente vai ter o dólar sendo a moeda que vai determinar se uma moeda está valorizada ou não. Então, gente, a gente vai ter um regime de câmbio, um regime de correspondência entre as moedas que vai estar muito atrelado ao dólar. Beleza, Lucas, mas por que você está falando todo esse contexto econômico do fim da Segunda Guerra Mundial? Porque isso já aponta que os Estados Unidos está querendo moldar uma ordem mundial que é diferente. Se a monopolaridade era uma característica do mundo até ali o fim da Primeira Guerra Mundial, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos está querendo falar assim, olha, o capitalismo sou eu, e eu sou o pai disso. Eu sou o país que vai puxar a rota do desenvolvimento. Quem estiver comigo vai se desenvolver também. Gente, os Estados Unidos já começa a sussurrar o discurso da Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela se configura como um momento político e ideológico muito tenso, onde a gente vai ter a ideologia capitalista e a ideologia socialista dividindo o holofote em todas as questões mundiais. E Bretton Woods é um grande passo dos Estados Unidos em demonstrar a sua superioridade no contexto de fim de Segunda Guerra. Galera, mas beleza. Em Bretton Woods, a gente vai ter a criação desse sistema e dessas instituições financeiras que começam a moldar as relações econômicas. Em 95, aí a gente deu um salto histórico muito grande, a gente vai ter a criação da OMC. A OMC, gente, é um organismo que substitui um antigo órgão chamado GATT. Qual é o objetivo desses dois órgãos, gente? O objetivo é basicamente garantir a capacidade comercial no mundo, é garantir que o mundo vai desenvolver um comércio livre, sem barreiras protecionistas, sem um Estado falar assim, olha, para país tal a gente vai cobrar uma taxa mais acentuada, porque ele é o meu rival econômico. A OMC, gente, ela tem esse objetivo de combater o protecionismo, mas olha para cá. É muito fácil falar em combate ao protecionismo pregando
O liberalismo. Mas ser liberal na prática é algo extremamente difícil. Porque aí você pensa, pô, os Estados Unidos prega muito liberalismo. Mas aí vem o Trump e fala que vai taxar o aço, vai taxar o ferro de países que estão desenvolvendo relação comercial com a China. Então, gente, a gente percebe que a OMC, ela vem moldar as relações comerciais, ela vem tentar diminuir as distorções, diminuir os problemas, mas não necessariamente ela consegue de fato fazer isso. A gente tem a questão comercial entre Estados Unidos e China atualmente. A gente tem os subsídios agrícolas que a União Europeia coloca à sua agricultura, que tiram a competitividade do produto latino-americano, africano e asiático, por exemplo. A gente tem diversas questões que são problemáticas em relação à OMC. Beleza, só que a OMC é um organismo de 94, 95. O que aconteceu nesse meio tempo, Lucas, em toda essa Guerra Fria? Durante a Guerra Fria, a gente vai ver que vão existir diversos momentos de oscilação. Diversos momentos onde o capitalismo se desenvolveu, onde o socialismo desenvolveu, e momentos onde os dois caíram, ou um ou o outro caiu. Em 1970, a gente vai ter, para o mundo capitalista, alguns acontecimentos que foram extremamente marcantes, que vão ser alguns choques do petróleo que vão acontecer. A economia capitalista, ela oscila porque o preço do petróleo, ele começa a ser manipulado pela OPEP. Um cartel começa a manipular o preço do petróleo, e o petróleo é a base econômica de toda a circulação de capital do mundo, porque o petróleo vai ser fundamental para desenvolver o transporte das mercadorias. Se o petróleo oscila, o preço de tudo oscila. Só que o petróleo vai oscilar e vai quebrar a economia de quem? Do país que leva a faixa de capitão do capitalismo. E aí, gente, todo mundo que está junto com os Estados Unidos e que está subordinado a esse padrão dólar, começa a perceber que a sua economia também oscila. O que vai acontecer? Na década de 70, os Estados Unidos, no governo Nixon, vai colocar fim ao padrão ouro-dólar. O dólar, ele deixa de ser a moeda intermediária. Galera, beleza, então como que eu faço agora, Lucas, para fazer a correspondência entre as moedas? A partir da década de 70, você percebe um regime de câmbio flutuante. O câmbio flutuante, ele vai trazer para a gente que um país, ele vai ter uma moeda valorizada ou não, de acordo com o quê? Com a confiança que o mercado tem nesse país. E aí, se o mercado não confia, o que acontece com a moeda? Ela desvaloriza. Se o mercado confia, a moeda valoriza. Olha só o que aconteceu na Argentina. Quando eu fui para a Argentina, eu percebi que R$1 era igual a 8 pesos. Então, o real estava valendo muito mais que o peso. Recentemente, a gente teve $1 valendo 22 pesos. Isso significa que o mercado não estava confiando na moeda argentina e por isso que a moeda desvalorizou. Então, o câmbio flutuante ele vai trazer isso para a gente. Um regime onde a valorização ou não da moeda ela está necessariamente atrelada à confiança do mercado. E aí, galera, se o mercado não confia, a moeda cai e você precisa pedir socorro. Se você precisa pedir socorro, você pede socorro para quem? Para essas duas instituições. Ou para o FMI ou para o Banco Mundial. Quem é a instituição que vai trabalhar em momentos de crise? O FMI. O FMI empresta dinheiro de graça? Claro que não. Ele vai pedir uma série de contrapartidas. E aí, para pegar dinheiro da FMI, você precisa desenvolver um pacote de diminuição
de diminuição do custo da mão de obra. Então você precisa, por exemplo, tornar o seu trabalho mais barato. Outras questões, você precisa utilizar o neoliberalismo, você precisa diminuir o tamanho da máquina pública, diminuir as suas empresas públicas, desenvolver alguns processos de privatizações. E com isso, você vai moldando a economia do seu país à necessidade do mercado. Isso nem sempre é bem aceito, tá? Não é bem aceito porque isso muitas vezes se reflete em retirada de direitos sociais. E a gente tem, por exemplo, direitos trabalhistas. A gente vai ter, em alguns casos, até direitos ambientais que vão ser mitigados frente às necessidades do mercado. E aí a gente tem a Argentina, por exemplo, que é um país onde a população critica muito o FMI. Por que a galera critica tanto o FMI? Porque o FMI, quando ele entra para ajudar um país, ele impõe um pacote de austeridade, um pacote de retirada de investimentos. Isso vai trazer, por exemplo, congelamento dos gastos públicos, congelamento de investimentos sociais, e isso nem sempre é bem aceito pela população. Eu espero que você tenha entendido muito do que a gente debateu até esse momento, porque a partir desse momento a gente vai utilizar o nosso material. Inclusive, presta atenção, dá uma olhada no nosso material, acompanha porque ele vai ser extremamente importante para você compreender e saber onde a gente está nas nossas aulas e nos nossos encontros. Vamos aqui para o quadro para a gente dar uma olhada na nossa questão. Ó, essa é uma questão que ela vai ser uma questão adaptada, que tenta trazer para a gente o modelo Enem, tá? Olha só, assinale a alternativa que representa a diferença principal entre o FMI e o Banco Mundial. Pelo amor de Deus, essa é uma questão que foi dada. Foi dada por quê? Porque a gente trabalhou aqui. Olha só a opção A. O FMI atua em crises econômicas e o Banco Mundial atua no desenvolvimento, ambos atuando através da concessão de empréstimos. O que essa questão falou? Os dois emprestam dinheiro. E é uma verdade. Só que emprestam com finalidades diferentes. O FMI, quando ele empresta visando o quê? Ele empresta visando o socorro a uma crise. O Banco Mundial, quando ele empresta pensando no desenvolvimento de infraestrutura. Agora, olha só a B. Enquanto o FMI só concede empréstimos a juro baixo, gente, ninguém que empresta dinheiro vai emprestar dinheiro a juro baixo. Porque emprestar dinheiro a juro baixo é prejuízo. Então, quando a galera empresta a juro o mais alto possível. E o FMI não é diferente. Ele tende a buscar sempre uma taxa de juro que seja benéfica para ele. O Banco Mundial segue o padrão de juros do mercado. Não, gente. O Banco Mundial é estritamente vinculado à América do Sul. Pelo contrário, gente, a sua origem é trazer a reconstrução e o desenvolvimento para a Europa que estava destruída e que estava dizimada no processo de Segunda Guerra Mundial. O FMI, assim como o Banco Mundial, fornece empréstimos a juros baixos. Não, gente. A diferença é que no Banco Mundial esses empréstimos só se destinam a países membros da ONU. Não, gente. Não. Essa questão, ela vai ter como gabarito a nossa letra A. E eu quero que você volte para o quadro aqui para a gente martelar algumas coisas. Gente, os empréstimos concedidos, eles vão necessariamente requerer de um país uma série de contrapartidas. E essas contrapartidas, elas se materializam na prática a partir de uma série de reformas. Reformas que tentam trazer para um país um custo produtivo que seja mais baixo. Porque com um custo produtivo mais baixo, o mercado ele consegue aumentar a sua margem de lucro, ok? Então, gente, olha só. Um pouquinho mais tarde, a gente volta aqui para debater o início do capitalismo. Então, veja bem, presta atenção, não perde. Porque esse é um conteúdo, gente, que sempre
Sempre é tipo quando? Sempre é tipo sempre. Sempre é sempre, tipo, toda vez. Sempre cai no Enem. A gente precisa entender, a partir da nossa próxima aula, como que vai se moldar o pensamento capitalista na história. Então não deixa de acompanhar, não deixa de dar uma olhada no nosso material. E é isso aí, beijo, abraço, a gente se vê nas próximas oportunidades.